o conteúdo do Novo Testamento e os Evangelhos. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Panorama do Novo Testamento. Agora estamos na nossa aula número 5, que tem o tema, o conteúdo do Novo Testamento e a literatura dos Evangelhos. O objetivo dessa aula é que você aprenda como o Novo Testamento está organizado, perceba a confiabilidade dos evangelhos, entenda sua diversidade literária e reconheça a centralidade de Cristo em toda a revelação. Não estamos diante de uma coleção de livros isolados, mas de uma mensagem viva que se conecta do início ao fim, revelando o clímax do plano de Deus para a humanidade em Cristo Jesus. O Novo Testamento é composto por 27 livros, escrito entre os meados e o final do primeiro século. Esses escritos nasceram em contextos diferentes, mas todos com o mesmo propósito: testemunhar a obra redentora de Cristo. Ele não é apenas a continuação do Antigo Testamento, mas o clímax da revelação de Deus. No Antigo Testamento temos as promessas, os símbolos e as profecias que apontavam para o Messias. No Novo Testamento vemos o cumprimento dessas promessas na vida, morte e ressurreição de Jesus. Estudar o Novo Testamento, portanto, é olhar para o auge da história da salvação. Aqui se revela a nova aliança inaugurada em Cristo e se estabelece a igreja como novo povo de Deus, chamado a viver e proclamar essa mensagem ao mundo. O Novo Testamento é marcado por uma unidade e, ao mesmo tempo, por uma grande diversidade. Ele é único porque todo o seu conteúdo aponta para Cristo como centro da revelação, mas é diverso porque apresenta uma variedade de gêneros literários, narrativas históricas, parábolas, discursos, cartas pastorais, hinos e até literatura apocalíptica. Essa diversidade não enfraquece a mensagem, pelo contrário, a torna ainda mais rica. Cada estilo literário contribui para revelar quem é Jesus e o que ele fez, de forma adequada ao público e ao contexto de cada livro. Assim, a palavra de Deus chega a nós de maneiras diferentes, mas sempre com a mesma mensagem: Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, e nele encontramos vida. Quando falamos sobre os evangelhos, é essencial lembrar que eles não nasceram no vácuo. A tradição da igreja sempre reconheceu 4 autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus foi um dos 12 apóstolos. Marcos esteve ligado ao apóstolo Pedro e registrou suas memórias. Lucas era médico e companheiro de Paulo e se dedicou a investigar com cuidado cada detalhe. João, o discípulo amado, conviveu intimamente com Jesus e escreveu de forma profunda e pessoal. Esses evangelhos foram escritos ainda no primeiro século, próximos aos eventos, quando muitas testemunhas oculares estavam vivas. Isso dá enorme peso histórico, porque qualquer falsificação seria facilmente desmentida pelas pessoas que presenciaram os fatos.
A maior parte dos estudiosos concorda que os evangelhos foram escritos entre os anos 60 e 90 depois de Cristo. Marcos teria sido o primeiro, Mateus e Lucas vieram na década seguinte e João mais tarde, já no final do século. Os evangelistas se apoiaram em diferentes fontes, tradições orais preservadas na pregação da igreja, registros escritos de palavras e feitos de Jesus e principalmente testemunhos de quem viveu com eles. Tudo isso, é claro, sob a direção do Espírito Santo, que inspirou cada autor para que transmitisse com fidelidade a mensagem. Por isso, os evangelhos são, ao mesmo tempo, históricos e teológicos, confiáveis e inspirados. Os 4 evangelhos são como retratos do mesmo Cristo. Eles não se contradizem, mas se complementam, cada um destacando os aspectos diferentes da vida e da obra de Jesus. Mateus apresenta Jesus como Messias prometido aos judeus. Marcos o mostra como o servo que veio para servir e dar a vida. Lucas destaca a compaixão universal do Salvador. João o revela como o Verbo eterno, o Filho de Deus feito em carne. Cada evangelho ilumina um aspecto do mesmo Jesus e juntos dão uma vida completa à sua identidade e missão. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, palavra que significa ver juntos. Eles compartilham muitas histórias, parábolas e até vocábulos semelhantes. Mas isso não quer dizer que sejam cópias um do outro. Cada um tem seu estilo e sua ênfase. Mateus escreve para judeus e mostra Jesus como o novo Moisés. Marcos escreve de forma breve e dinâmica, destacando as ações de Cristo. Lucas escreve com mais detalhes históricos, apresentando Jesus como Salvador de todos, inclusive dos marginalizados. As semelhanças mostram que eles usaram fontes comuns, mas as diferenças revelam a riqueza da inspiração divina que usou cada autor para falar a públicos diferentes. Um exemplo da riqueza dos sinóticos é a multiplicação dos pães. O episódio aparece em Mateus, Marcos e Lucas, mas cada um enfatiza detalhes diferentes. Enquanto Mateus destaca o cumprimento das Escrituras e a compaixão de Jesus pelo povo, Marcos ressalta a ação imediata do Mestre e o envolvimento dos discípulos. E Lucas mostra o contexto da pregação e o cuidado pastoral de Cristo. Essas diferenças não são contradições, mas complementos. Elas nos ajudam a ver a mesma cena de vários ângulos, como quando 3 pessoas escrevem o mesmo acontecimento com ênfases distintas. Isso mostra a riqueza e a credibilidade dos evangelhos. O evangelho de João é bem diferente dos sinóticos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas seguem uma ordem mais próxima da cronologia, João organiza seu evangelho em torno de sinais e longos discursos. Os sinais, como a transformação de água em vinho e a ressurreição de Lázaro, apontam para a identidade de Jesus. Os discursos, como a conversa com Nicodemos ou a oração sacerdotal, apontam o significado espiritual de sua missão. João escreve
com ênfase teológica clara, apresentando Jesus como o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Seu propósito é levar os leitores à fé, como nós lemos no começo. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João também registra episódios que não aparecem nos outros evangelhos. As bodas de Caná, a conversa com a samaritana, a cura dos cegos de nascença, a ressurreição de Lázaro e a oração sacerdotal. Esses relatos exclusivos reforçam sua ênfase, mostrar que Jesus é o Filho de Deus, igual ao Pai e, ao mesmo tempo, plenamente humano. João apresenta Cristo como aquele que traz vida eterna, convidando o leitor a uma decisão de fé, enquanto os sinóticos mostram Jesus no cotidiano. João nos conduz ao mistério da sua identidade divina. Por isso, o quarto evangelho é tão indispensável para a compreensão de Cristo. A existência de 4 evangelhos não é contradição, mas riqueza. É como olhar um diamante por ângulos diferentes. Cada evangelho destaca um aspecto da vida de Jesus, mas todos apontam para a mesma pessoa. Essa diversidade mostra que a grandeza de Cristo não pode ser esgotada em um único relato. Mateus, Marcos, Lucas e João não concorrem entre si, mas se completam. O Espírito Santo inspirou 4 testemunhos diferentes para dar à igreja uma visão completa do Salvador. Assim aprendemos, ao ler os evangelhos juntos, valorizando suas diferenças e reconhecendo sua unidade em Cristo. Depois dos 4 evangelhos, o Novo Testamento nos apresenta o livro de Atos, escrito por Lucas como continuação direta de seu evangelho. Atos mostra a expansão da igreja de Jerusalém até Roma, revelando como o evangelho rompeu barreiras culturais, religiosas e geográficas. É um livro histórico, mas também profundamente teológico, porque destaca a ação do Espírito Santo conduzindo cada etapa desta expansão. Podemos dizer que Atos é a ponte entre os evangelhos e as epístolas, porque mostra como a mensagem de Jesus começou a se espalhar e como a igreja nasceu em meio a perseguições, desafios e milagres. O versículo-chave de Atos é Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Este versículo é como um esboço do próprio livro. Primeiro a pregação em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria, e finalmente até os confins da terra. É exatamente dessa forma que Atos é dividido. Os primeiros capítulos está falando ali da região deles. Depois, os próximos capítulos, eles começam a sair daquela região. E o final de Atos já está chegando aos confins da terra. Atos mostra que a obra de Cristo não terminou com sua ascensão, mas continua pela ação do Espírito Santo na igreja. Cada milagre, cada pregação e cada conversão registrada em Atos
é a prova de que o Senhor, ressurreto, segue atuando por meio do seu povo. Depois do livro de Atos, entramos no maior bloco do Novo Testamento, as epístolas. São 21 cartas escritas para igrejas e também para indivíduos. Elas tratam de doutrinas, vida cristã prática e desafios pastorais. As epístolas são fundamentais porque explicam e aplicam a obra de Cristo às situações reais das comunidades. Ali encontramos instruções sobre a fé, comportamento, liderança e perseverança. São documentos profundamente pastorais e teológicos ao mesmo tempo. 13 dessas cartas são atribuídas ao apóstolo Paulo. Ele escreveu para igrejas que havia fundado em suas viagens missionárias, como Romanos, Coríntios, Gálatas e Tessalonicenses. Nessas cartas, Paulo trata de doutrinas centrais, como a justificação pela fé, e de questões práticas da vida cristã. As cartas paulinas são ao mesmo tempo profundas e aplicáveis. Elas mostram como a fé em Cristo transforma a vida individual e a vida comunitária. Paulo também escreveu cartas enquanto estava preso. São conhecidas como cartas do cativeiro: Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Nelas encontramos mensagens de encorajamento em meio ao sofrimento e reflexões grandiosas sobre a supremacia de Cristo. Por exemplo, em Colossenses 1, Paulo destaca Jesus como aquele por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, mesmo em cadeias. O apóstolo anuncia a liberdade que só existe em Cristo. Outros grupos de cartas paulinas são as chamadas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Nessas cartas, Paulo escreve a líderes jovens, dando orientações para a liderança e a organização da igreja. Elas tratam de questões práticas como a escolha de presbíteros e diáconos, a importância do ensino sadio e a necessidade de perseverança diante das falsas doutrinas. São cartas que continuam extremamente relevantes para a vida das igrejas até hoje. Além das cartas de Paulo, temos as chamadas epístolas gerais, escritas por outros apóstolos, Tiago, Pedro, João e Judas. Cada uma delas traz contribuições importantes. Tiago enfatiza a relação entre fé e as obras. Pedro fala da perseverança em meio à perseguição. João destaca o amor e a verdade, e Judas alerta contra os falsos mestres. Essas cartas ampliam nossa visão da fé cristã, mostrando diferentes perspectivas apostólicas, mas sempre centradas em Cristo e na vida prática dos discípulos. O último livro do Novo Testamento é o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Seu estilo é apocalíptico, repleto de símbolos e visões. Apesar da linguagem difícil, sua mensagem é clara: trazer encorajamento aos cristãos perseguidos pelo Império Romano. João mostra que, apesar do sofrimento, Deus continua no controle da história.
O Apocalipse fortalece a fé dos crentes, lembrando que o Cordeiro já venceu e que a vitória final pertence a Cristo. O Apocalipse traz grandes temas para a fé cristã. Primeiro, a soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. Segundo, o conflito entre o bem e o mal, que atravessa toda a história, mas termina com a vitória definitiva de Cristo. João descreve a derrota do dragão e de seus aliados, a vitória do Cordeiro e a promessa de novos céus e nova terra, onde não haverá dor nem morte. A mensagem central é simples e poderosa: Cristo reinará triunfante. Essa esperança sustenta os crentes de todas as gerações e nos lembra que o futuro está nas mãos do Senhor. O estudo do Novo Testamento nos traz aplicações muito importantes. Primeiro, a unidade das Escrituras. Mesmo sendo 27 livros diferentes, escritos em contextos variados, todos apontam para Cristo. Isso nos lembra que a Bíblia é uma revelação única e coerente, inspirada por um só Espírito. Segundo, a diversidade literária enriquece nossa compreensão. Cada evangelho tem sua ênfase, cada gênero literário tem sua função e juntos nos dão uma visão completa da obra de Deus. Terceiro, a confiabilidade histórica dos evangelhos fortalece a nossa fé. Saber que eles foram escritos próximos aos acontecimentos, baseados em testemunhos reais, nos dá segurança para crer e anunciar essa mensagem com firmeza. Outra lição prática é a necessidade de contextualizar o evangelho. Assim como cada evangelista escreveu para públicos específicos, também nós precisamos anunciar Cristo de forma clara e relevante para o nosso tempo, sem perder a fidelidade à mensagem. Além disso, o Novo Testamento nos convida a viver com esperança. O Apocalipse nos lembra que, apesar das lutas, o futuro pertence a Cristo. Isso deve nos encorajar a perseverar na fé e a testemunhar com coragem, sabendo que a vitória final já está garantida pelo Cordeiro. O Novo Testamento é a revelação final de Deus em Cristo. Os evangelhos estão no centro desse testemunho, apresentando Jesus em 4 retratos complementares. Atos mostra a expansão da igreja, as epístolas explicam e aplicam a fé cristã, e Apocalipse aponta para a consumação gloriosa da história. Toda essa diversidade converge para uma única mensagem: Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Estudar o Novo Testamento não é apenas olhar para registros antigos, mas encontrar-se com o Cristo vivo, que continua transformando vidas. Assim concluímos nossa aula 5, lembrando que o coração do Novo Testamento é Cristo e que tudo que lemos deve nos levar a conhecê-lo mais profundamente e segui-lo com fidelidade. Chegamos aí ao final de mais uma aula do nosso curso Panorama do Novo Testamento. Espero que esse conteúdo tenha ampliado sua visão do Novo Testamento e fortalecido a sua fé em Cristo. Se esta aula abençoou sua vida, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreva, faça algum comentário para que o YouTube mostre essa aula para outras pessoas também. Na próxima aula, vamos continuar nossa jornada estudando os evangelhos com mais detalhes. Para isso, vamos ver apenas 2, Mateus e Marcos.
Que Deus te abençoe e até a próxima aula.